Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nono ano, estamos aqui de novo, sexta-feira chegou e nosso encontro também chegou. Hoje nós vamos falar da segunda parte de radiciação. O que eu vou falar para vocês hoje? Nós vamos falar das propriedades de radiciação, tá ok? A gente já falou das propriedades, na verdade a gente falou propriedades. O que a gente falou até o momento? No vídeo 1 a gente falou a respeito de como retirar uma raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta de qualquer número, tá? E a gente chegou a aprender as operações de adição e subtração, tá bom? E aí foi basicamente isso. Hoje a gente vai continuar com o nosso assunto aqui, que é as propriedades das raízes. Então eu vou começar aqui na ideia inicial, eu vou colocar como primeira propriedade aqui simplificação de radicais. Se você quiser anotar assim, simplificação, tá? De radicais. Posso colocar para você assim, imagine a seguinte situação. Deixa eu só pegar minhas canetas aqui e deixar elas aqui. Ok. Se eu tenho um radical e uma potência aqui, sei lá, 2 elevado à sexta e aqui 12. Perceba o seguinte, tanto o índice quanto o expoente, eles podem ser simplificados, eles têm um divisor comum. O 12 e o 6, você pode dividir eles por 6, certo? Eu posso dividir esse cara aqui por 6 e posso dividir esse cara aqui por 6. E aí, isso daqui é equivalente a raiz 12 dividido por 6, 2, raiz quadrada de 2 elevado a 1. Ou seja, raiz 12 de 2 à sexta é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2. Mais um exemplozinho. Imagina que você tem lá raiz cúbica de 3 à sexta. Ora, nós podemos simplificar isso daqui. Eu posso dividir isso daqui por 3 e posso dividir isso daqui por 3. Como é que vai ficar nosso esqueminha então? Vai ficar 3 divididos por 3 é 1. Quando fica 1, eu não preciso escrever raiz 1 do número. Então, e 6 divididos por 3 é 2. Então vai resultar aqui em 3 ao quadrado, que é equivalente a 9. Belezinha? Então a raiz cúbica de 3 à sexta é equivalente a 9. Essa é a primeira ideia aqui, a primeira propriedade, simplificação dos radicais. Ok? Então perceba que eles são equivalentes. Agora nós vamos começar com a segunda propriedade. Segunda propriedade eu vou colocar para vocês assim, ó. Produto de radicais de mesmo índice. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. O que vai acontecer aqui? Essa segunda propriedade, meus queridos, nós podemos colocar tudo debaixo do mesmo radical. Então eu vou escrever assim, raiz enésima de A vezes B. Belezinha? Então, se o índice é o mesmo, a gente pode colocar tudo debaixo do mesmo radical. Professor, me dê exemplos. Claro, meus queridos. Então bora lá. Ó. Se eu tenho uma raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Isso aqui vai ser equivalente a raiz quadrada de 2 vezes 3, ou seja, raiz quadrada de 6. Tranquilaço? Então, quando você pega dois números que têm, por exemplo, o mesmo radicando, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, automaticamente vai ser 2. Concorda comigo? Por quê? Porque vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 vezes 2, que é a raiz quadrada de 4, resultando diretamente o número 2, dando ele mesmo. Então apareceu lá, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Isso daqui é igual a 3, diretaço. Beleza? Ok. Mas não serve se fosse raiz cúbica. Imagina assim, ó, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4. Aí não. Aí não vai dar isso aí. Aí vai dar raiz cúbica de 4 vezes 4, que vai dar 16. E a raiz cúbica de 16 não é 4. Muito cuidado aí. Belezinha? Então vimos a segunda propriedadezinha de radiciação. Vamos à terceira lá, meus queridos. Bora. Então, eita, o apagadorzinho já está começando a apagar. Mas o conteúdo não pode parar, né, galera? Então bora que bora. Vai dar certo.
Ok. Trouxe o paninho, pera lá. Aqui, ó, meu paninho, mais fácil. Então vamos que vamos. Let's. Terceira propriedade é o seguinte, muito parecida com a segunda, porém agora com a ideia de divisão. Raiz enésima de A sobre raiz enésima de B, tá bom? Eu posso colocar tudo debaixo do mesmo radical. Então você pode escrever assim, raiz enésima de A sobre B. Gente, com toda certeza, com rigor matemático, esse cara aqui tem que ser diferente de zero. Com B diferente de zero. Porque não existe uma divisão por zero, tudo bem? Beleza, visto isso, vamos dar alguns exemplos aqui a vocês. Quais exemplos? Se eu tivesse raiz quadrada de 10 sobre raiz quadrada de 5. Pareceu isso para você? Como é que eu vou fazer? Isso daqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 10 sobre 5. Ou seja, raiz quadrada de 2. E termina aqui. Raiz quadrada de 2 a gente sabe que é um número irracional, aquela dízima não periódica, belezinha? Mais um exemplozinho só para fechar a terceira propriedade. Tem lá raiz quadrada de 27 sobre raiz quadrada de 9. Então isso daqui é a raiz quadrada de 27 sobre 9, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 3. Fechou, meus queridos? Terceira propriedade vista aí, tranquilaço? Belezinha? Bora para a quarta propriedade então. Ok. Rapidinho. Quarta propriedade. Opa, ainda ficou meio ruimzinho. Não adianta, tem que ser culpaninha mesmo. Mas bora que bora. Quarta propriedade, então. Quarta propriedade a gente vai chamar ela de radiciação de raízes. Ok? Não precisa se preocupar com o nome. Mas se você tiver uma raiz dentro de outra raiz, tá? Qual que é a ideia? Uma raiz dentro de outra raiz. É muito parecido com aquela ideia da potência de potência. O que eu fazia lá na potência de potência? Nós multiplicávamos os expoentes, certo? Aqui é a mesma coisa. Só que nós vamos multiplicar os índices. Então, raiz enésima da raiz enésima de um determinado número é a mesma coisa que raiz n vezes n de A. Prof, dá um exemplo, com toda certeza, bora lá. Pega ali, ó, raiz quadrada da raiz cúbica de, sei lá, de 64. Então isso daqui é a mesma coisa que a raiz sexta, 3 vezes 2, 6, raiz sexta de 64. E aí você pode tirar a raiz sexta de 64 se quiser continuar. Ah, aqui vale lembrar uma coisinha. Olha só. Lembra que na aula passada, no vídeo 1, eu passei o método da decomposição. Agora eu posso justificar através da propriedade. Se eu fizer isso daqui por 2, vai dar 32, 2, 16, 2, 8, 2, 4, 2, 2, 2 e dá 1. Belezinha? Se eu for escrever isso aqui em forma de potência, olha só, isso daqui é 2 ao quadrado. Se eu fosse pegar os parzinhos, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Muito bem. Então, quando eu vou tirar a raiz quadrada disso aí, imagine que esteja escrito assim, ó. A segunda propriedade que eu mostrei para vocês, eu não disse que eu posso separar as raízes. Na verdade, a gente pegou duas e juntou numa só. Mas eu posso fazer o caminho inverso. Isso daqui pode ser separado em raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado. E aí agora a gente pode... Hoje nós vimos a primeira propriedade que eu posso simplificar os radicais, que é a potência com o índice. Então eu vou cortar esse 2 com esse 2 que está aqui, né? Esse 2 com esse 2 aqui, esse 2 com esse 2 aqui, e vai sobrar 2 vezes 2 vezes 2, resultando em 8. Por isso que eu falei para vocês lá no método da decomposição, que a cada parzinho eu tiro um número 2, tiro um número da raiz. Está aqui a explicação. E a gente multiplica esses números, vai resultar no número 8. Ok?
expliquei o método de decomposição e agora eu provei por que é cada parzinho, que era uma maneira mais simples naquele momento de a gente fazer, de como tirar a raiz. Muito bem, então não esqueça, uma raiz dentro de outra a gente vai multiplicar os índices. Então essa é a quarta propriedade. Eu vou passar como quinta propriedade aqui para vocês, mas a gente já viu na potência. Toda raiz pode ser escrita em forma de potência fracionária. Vale sempre bom lembrar essa propriedadezinha, tá? Essa propriedadezinha aqui é o seguinte, eu vou colocar de novo, raiz enésima de A elevado a M. Então eu vou ter aqui o seguinte, faz um solzinho bem bonitinho, né? Ok, e daí aquela historinha. Toda raiz pode ser escrita em forma de potência fracionária. Olha, o M, ele está na sombra, ele está embaixo do radical. Vai para o Sol, vai para cima. O N está no Sol, vem para baixo, vem para a sombra. Então, só para te dar um exemplo, para te lembrar. Raiz quadrada de 2. Qual é o expoente aqui? Não tem nada, professor, mas quando não tem nada, o número que está ali é 1, você sabe disso. E aqui não tem nada, mas você sabe que é 2. Isso pode ser escrito como 2 elevado a 1 meio. Professor, não gostei dessas propriedades das raízes. Então transforme os números em potência e tem que trabalhar com a ideia de potenciação, com as propriedades de potência, quando possível, tá? Belezinha? Então, eu quero fazer uma observação. Lembra do método de decomposição? Às vezes eu posso tirar a prova real. Então é o seguinte, meus queridos, se você tem um número então escrito nessa forma, A raiz enésima de B, isso aqui sempre vai ser igual a raiz enésima de A elevado a N vezes B. Por quê? Imagine o seguinte exemplo. Se eu tenho uma raiz, aliás, 2 raiz quadrada de 2. Agora vamos de caneta preta, tá? 2 raiz quadrada de 2. Eu quero saber de onde veio a 2 raiz de 2. Olha, eu posso descobrir isso facilmente. Eu vou pegar esse 2 e vou jogar aqui para dentro. Quando eu jogo dentro da raiz, automaticamente você tem que levar ao índice dela. Então você vai escrever assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. Então 2 raiz de 2 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 8. Tudo bem? Beleza? Vou propor um desafio então para a gente fechar nossa aula com chave de ouro aqui, ó. É o seguinte, anota lá no seu caderno, tá? Exercício 1 da aula de hoje. Escreva em um só radical o número raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Quero que você escreva esse número aqui só com um radical, aplicando as propriedades que a gente viu hoje, inclusive essa observaçãozinha que eu acabei de colocar aqui para você. Vamos lá fazer então esse passo a passo. Se você quiser dar um pause no vídeo e tentar fazer sozinho e depois verificar, faça isso. Eu já vou mostrar aqui como é que faz. Então vamos colocar aqui o número e vamos fazer o passo a passo dele. Olha só, primeira coisa que eu vou fazer, esse 2, vou jogar aqui para dentro. Ao jogar esse 2 aqui para dentro, o que eu tenho que pensar? Ele vai ter que ser elevado a esse índice, que é 2. Então, fazendo o passo a passo, ficaria assim. Ó, o 2 entrou. Ao entrar, foi elevado ao índice. Professor, aquele lá eu não mexi, mas se você quiser fazer tudo de forma simultânea, fica à vontade. Eu estou fazendo o passo a passo. Agora, vamos pensar aqui comigo. Olha só. Esse 2, quando eu jogo dentro dessa raiz, ele vai ser elevado a 2. Agora pense, nesse momento ele está 2 ao quadrado. 2 ao quadrado eu vou elevar novamente a 2. 2 ao quadrado elevado ao quadrado. Você aprendeu lá em propriedades de potência, na potência de potência, que eu faço o que com os expoentes? Multiplico. Então 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 à quarta. Então vamos arrumar esse trem. Vai ficar assim, ó, raiz da raiz da raiz, 2 à quarta, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Belezinha? Olha que legal.
que aconteceu aqui dentro? Nós temos aqui ó, um produto de potências de mesma base. O que nós devemos fazer? Conservar a base e somar os expoentes. Professor, não tem nada lá no 2? Tem o número 1, não esqueça disso. Então aqui vai ser 4 mais 2 mais 1, 7. E esses índices, 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Raiz oitava de 2 elevado a 7. Escrevemos em forma de um só radical. E se quiséssemos brincar, escrever isso em forma de potência? 2 elevado a 7 sobre 8. Fechou, meus queridos? Então, a nossa aula de sexta-feira, tá? A nossa aula que eu vou orientar você os exercícios que você deve fazer e postarei a resolução dos exercícios na segunda-feira, na nossa próxima aula. Você vai tentar fazer, na segunda-feira você corrige, tá ok? Então, copie e registre isso tudo em seu caderno. Depois o teacher vai ver, não esqueça disso. Vou dar uma olhada para ver se vocês estão fazendo, tá ok? E tentar fazer os exercícios que eu vou passar para vocês lá na plataforma. Um grande abraço, até segunda, meus queridos.